Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula do curso de Excel, né? Ainda nessas aulas ao vivo, tratando do assunto básico de Excel. Ainda vou trazer algumas fórmulas para vocês hoje, né? E trago, ó, sorte que apareceu. E trago aqui mais também uma nova planilha. Eu já trago feita essa planilha para evitar, tá? Isso aqui é uma planilha com uma tabela. Mais uma vez, lembre da diferença de tabela para intervalo de dados, tá? Por exemplo, isso é uma tabela. Qual a diferença desses dois conjuntos de dados? E aqui não é porque está com filtro não, tá? Qual a diferença desse e desse conjunto de dados? Esse aqui é um intervalo de dados. Esse aqui é uma tabela. Tá? Talvez aparentemente não tenha muita diferença, mas para o Excel isso é bem diferente, beleza? Ó, posso ajustar aqui. Então quando você clica dentro desse elemento, observa que vai aparecer essas duas opções, design da tabela e consulta. Nós não vamos entrar em detalhes de tudo isso aqui, mas vamos aprender um pouco. Esta tabela, por exemplo, ela tem um nome, dados, underline, chat GPT, tem dois underline aqui, eu posso até mudar, deixar só dados, underline, chat GPT. Isso é para dizer que eu peguei esses dados de lá, tá? Eu pedi para ele gerar para mim esses dados. Eu não vou mostrar aqui a vocês, porque não faz parte do curso. Mas em um outro momento eu posso mostrar, pedir para o ChatGPT gerar um conjunto de dados nesse padrão e jogar aqui. Beleza? Aqui eu já não tenho, não aparece. Isso aqui é um intervalo de dados, está na minha planilha pura. Tem vantagens de usar isso aqui? Existe sim. A depender, não, nem sempre é necessário. Por exemplo, se você quer inserir um novo registro, você coloca a célula aqui no final, marcado, dá um tab, ele vai inserindo. Estou inserindo registros nessa tabela. Mesmo que em branco. Aqui não. Aqui eu teria que, se eu quisesse deixar nesse mesmo padrão, eu teria que reformatar, por exemplo, com esse padrão aqui. Ó. Se eu quisesse deixar o mesmo padrão, ou usar uma formatação de tabela, um estilo aqui, né? Selecionar todo mundo e fazer isso. Por exemplo. E aí ele cria uma tabela. Ele transformou isso aqui numa tabela agora. Porque isso aqui é uma formatar como tabela. Se eu quiser só optar o estilo, por exemplo, estilo separador de milhares, estilo moeda, enfim. Posso deixar assim, por exemplo. Né? Isso aqui é um intervalo de célula normal. Eu posso colocar isso aqui preto. Depois tirar deixar tudo assim, por exemplo. Tá? Então assim é uma questão de prática e opção sua, tá bom? Nesse aqui a gente vai trabalhar com essas tabelas. Ter cuidado que quando você usa a tabela, né, por exemplo, quando você vai fazer uma fórmula com os dados dessa tabela, eu sempre estou esquecendo alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Ah não, estou gravando. Desculpa. Veja que quando você está usando uma tabela, se você usar uma fórmula aqui, por exemplo, eu quero a média desse conjunto de dados. Você arrasta ele aqui, né? Ele tira a média. Mas se você quiser, por exemplo, ó,
Eu quero esse valor, se vocês observarem, olha como ele escreveu esse valor aqui na fórmula. Olha como ele escreveu. Se eu fizer só isso, é igual esse valor. Olha como ele escreveu. Né? Ele está chamando aqui. Olha só. Ele está chamando quem é dado de ChatGPT. É o nome da tabela. Né? E ele está selecionando aqui o campo valor. É isso que ele está dizendo. Entre colchetes eu quero o campo valor. Aí você deve se perguntar, tá, Tiago, mas ele não disse qual é o campo valor. Ele não disse. Né? Por exemplo, seria igual F2, né? Seria a mesma coisa. Mesma coisa. Simplesmente eu botar um igual F2 aqui, mais simples. Mas se eu usar com o mouse, clicando com o mouse, ele vai usar essa referência à tabela aqui. Né? Ele vai fazer uma referência à tabela, ele vai buscar dentro dessa tabela dados ChatGPT o campo valor, no campo valor. Aí ele já sabe o seguinte, bem, o que é que ele quer no campo valor, que é essa coluna aqui, ó. Ele vai querer exatamente a mesma linha, do jeito que está aqui, ele vai querer exatamente a mesma linha que eu estou trabalhando. Né? Ele vai querer a mesma linha, ou seja, se eu estou aqui na linha 2, ele vai querer a linha 2 do campo valor. Né? Então só ter cuidado com essa diferenciação aí. Mas você pode trabalhar com fórmulas também em tabelas, tá? Como aqui no F2 e tudo mais. Tá bom? Pois bem, para a aula de hoje, vou nomear essa planilha, tá? Chamar ela aqui de gastos domésticos. Tudo bem? E aí, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com algumas funções que são... Tá aqui, eu anotei. Funções baseadas em condição. Algumas delas, tá? Conta valores, conta si, média si. Porque veja, eu vou primeiro criar uma nova planilha aqui. E eu vou dizer assim, bem, eu quero agora trabalhar com média, soma, gastos, baseado no tipo. Há várias formas de a gente fazer isso. Né? Há várias formas. Hoje a gente vai aprender usando fórmulas. Há várias formas, né? E hoje a gente vai aprender usando fórmulas. Tá bom? Usando fórmulas. Como é que eu faria, por exemplo, o gasto por cartão de... Eu quero por tipo de pagamento. Ou por tipo de gasto, né? Então tem alimentação, transporte, entretenimento, saúde, educação. Primeira coisa, eu quero, vamos dizer, eu quero tipo, eu vou botar aqui, ó, alimentação. Como é que eu pego só a soma do que eu gastei com alimentação? Muito simples, igual, soma, si. Existe uma soma que eu quero calcular. Tá em que intervalo? Entenda essa fórmula. Soma-se. Qual é o intervalo? Qual é o critério? E qual é o intervalo que eu vou somar? O intervalo, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, mas o intervalo da soma ele está entre colchetes. Isso quer dizer o quê? Que ele é opcional. Então vamos entender primeiro quem é esse intervalo. Some quem? Ó, do jeito que está aberto aqui o parêntese, eu quero somar só o gasto. Certo? Só esse gasto aqui. Ó. Então ele já colocou para mim lá gastos domésticos. Ele já assinou aqui para mim. Ó. Em toda a coluna D. Do jeito que eu coloquei aqui, é em toda a coluna D. Certo? Da tabela. Quem é gastos domésticos? É o nome da planilha aqui, ó. Porque perceba que eu estou na segunda planilha. Então, com aspas simples,
gastos domésticos, exclamação, isso é a sintaxe, né? Que a gente chama de sintaxe. É a forma que eu tenho que escrever. Eu posso escrever isso, eu posso fazer como eu fiz aqui, clicando. Se eu clicar aqui no C, ele já muda. É no D. Beleza? Ponto vírgula. Qual é o critério? O critério é a alimentação. Ou seja, é o que está em A2. Aí ele já coloca o quê? Ó? Planilha 1, que é o nome da minha planilha. É na própria planilha, nem precisaria disso, mas ele botou A2. E aonde é que eu vou somar? Eu vou somar que está em E. Então ele vai olhar, aqui a alimentação, eu somo. Então, se é alimentação, vai somar. É o que está em F, na verdade. Eu fecho e dou OK. Então, ó, 819,50. A gente vai entender melhor essa fórmula, tá? Vamos filtrar aqui só a alimentação para a gente conferir. Como é que eu filtro no Excel, gente? Dados, filtram. O filtro ele não vai apagar, ele vai simplesmente consultar, filtrar. Eu vou marcar aqui, ó, eu só quero os tipos que tem: alimentação, educação, entretenimento, higiene, saúde, transporte e vestuário. Eu só quero alimentação. OK. Eu apaguei os demais? Não apaguei. Certo? Não apaguei. Quanto tem aqui de soma? Posso selecionar todo mundo e só olhar aqui embaixo, né? 819,50. 9 elementos, média 91,06. 819,50. Né? Posso vir aqui em página inicial e moeda. Vamos entender a fórmula? Que as outras são bem semelhantes. Entende essa, as demais são semelhantes. Olha lá, vamos entender. Quem é isso aqui? Isso é o primeiro parâmetro que ele pede, até D. Quem é isso? É o intervalo aonde eu vou procurar o critério. Gastos domésticos. É o quê? É o nome da planilha. Isso aqui é o nome da planilha. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou, a partir de outra planilha, consultando dados da outra planilha. Certo? Então eu estou a partir de outra. Eu estou em planilha 1, consultando dados que estão lá em gastos domésticos. Então por isso que fica assim, ó. Ele está chamando lá em gastos domésticos DD. Certo? Eu também poderia consultar esses dados como? Isso não é uma tabela? Isso aqui não é uma tabela. Isso aqui é um intervalo de células. Isso aqui é uma tabela. Tá aqui, ó. O nome dela é dados underline chat GPT. Certo? Então perceba. Quem não entendeu o que é esse primeiro parâmetro, fala. Tá? Isso aqui é onde ele vai pesquisar. Pesquisar o quê? Que critério? O critério que está em planilha 1, célula A2. Planilha 1, célula 2. Aqui. Perceba que a fórmula que eu estou fazendo, ela está aqui em planilha 1. Eu não preciso disso aqui. É como a gente já fez, né? Basta botar A2. Eu não preciso disso aqui. Por que eu não preciso? Porque o que eu quero, a fórmula, está na mesma planilha. Né? A mesma planilha, eu não preciso. A2. E eu vou somar, os valores que eu vou somar, que são correspondentes ao conteúdo que está em A2, que se interceptam aí com a coluna D de gastos domésticos, eu vou somar os valores correspondentes que estão aonde? Também em gastos domésticos na coluna F. Então, onde tem alimentação, o texto alimentação, ele vai pegar o que tem na coluna F para somar. Certo? Então, é isso que ele faz aqui. 819,50. Vamos fazer com os demais. Tá aqui, ó. Educação, entretenimento. Educação, entretenimento. O que mais? Alimentação, saúde, transporte. O que mais?
vestuário, educação, né? Acho que é só isso. Pronto. Se eu arrastar isso para cá, qual é a fórmula que ele vai criar? Veja, vou até pegar ela aqui, né? Eu estou mudando uma linha. Qual a fórmula que vai ser transformada quando eu botar isso para baixo? O que vai mudar são as letras, né? Os números, né? A letra continua a mesma. Isso aqui vai continuar a mesma coisa. Só que isso aqui vai virar o quê? A3. É exatamente o que eu quero, né? Ó, quando eu puxar isso aqui, ó, tem alguma coisa errada com saúde, né? A5, ele não está achando o termo saúde lá em gastos domésticos. Deixa eu ver. A5, coluna D, F. Um detalhe que a gente tem que perceber aqui, gente, isso acontece no tratamento de dados, tá? Se você observar, alguns textos aqui, ó, estão com um espaço. Por exemplo, cartão de crédito, dinheiro está com espaço. Tem um espaço aqui. Ó. Eu posso, de um por um, ó, tem espaços aqui, ó. Né? Deixa eu ver se não tem nenhum. Eu posso, de um por um, ir tirando. Posso. É porque tem poucos aqui, né? Mas imagina uma planilha com 3.000 registros. Tu vai de um por um? Não. Como é que tu resolveria esse problema? É aí onde está a essência desse curso também. Você tem que ter... Você não pode ser uma máquina. Ah, eu sei fazer isso. Aí tic, 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 copia o que o professor está fazendo e faz. Não. Aí você só sabe fazer isso. Você tem que pensar. Como é que eu resolvo esse problema? Conhecendo as funções que eu já conheço. Existe uma função que ela elimina espaços em brancos. Então, como é que você faria? Você pegaria ela aqui, eu chamaria ela. Em cima desse valor. E o valor que vai aparecer aqui é o valor transformado. Então, o valor que vai estar transformado, você vai copiar e jogar para cá, corrigido. Né? Então, esse tipo de situação você tem que saber lidar. Vamos ver qual o problema que está tendo aqui, só um momento. Olha o erro, né, gente? Ninguém falou. Saúde. Está escrito com A, acento no A. Beleza? Para um bom trabalho, você não vai fazer uma planilha desse jeito, escrevendo aqui, tipo alimentação. Não, você não vai fazer isso. Aqui você vai fazer um conceito que você, toda planilha que você for fazer, use 2 recursos básicos, gente. Básicos. Validação de dados, né? Você validar aqueles dados o máximo que você puder, para evitar valores impróprios no seu conjunto de dados. Validação de dados. E remoção de dados duplicados, para evitar você colocar o mesmo produto, ou mesma linha. No caso aqui, por exemplo, 10, internet. Queijo. Ah, eu não posso comprar queijo 2 vezes pelo mesmo preço? Pode. Só que na mesma data, pelo mesmo preço, né, talvez você copiou e colou, enfim. Em alguma situação você pode repetir isso aqui. Então sempre tenta eliminar esses dados. Como é que eu faço isso? Seleciono os dados, clique em remover duplicatas, ele vai dizer quais são as colunas que você quer considerar para ser um dado igual ao outro. Digamos que você quer remover, anular todos, vou dizer, ó, o que tiver aí de dados repetidos em tipo, eu apague. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai correr o primeiro que vai ver se é alimentação. Pronto. O que vier de alimentação agora ele vai apagar. Transporte. Ele só vai deixar um de cada aí. Ok. Ele só vai deixar um de cada. Faltou inclusive higiene eu fazer lá embaixo. Tá? E ele deixou exatamente os primeiros. Ó. Pode ver. Ó. 1, 2, 3, 4.
5, 9, 7. Né? Vou dar um Ctrl Z. Colocar um novo aqui, que é higiene. E arrastar para baixo. E ainda tem um, né? Porque tem um 8, é isso? Transporte, entretenimento. Acho que é isso mesmo, né? Se tiver algum, a gente... Beleza? Então, pessoal, aí aqui você pode deixar isso aqui mesclado para ficar mais bonitinho. Certo? E pode aumentar isso aqui se quiser. Esse gasto aqui, a partir do momento que você apagar uma alimentação desse aqui, um transporte, esses dados aqui mudam automaticamente. Show? Isso serve para quê? Para muita coisa, né? Ah, professor, que legal, eu vou aprender a fazer meus dados, meus gastos. Não, mas esse não é o objetivo aqui. Você precisa aprender essas funções para coisas muito mais robustas. O que eu quero, principalmente no segundo módulo, é que vocês aprendam essas funções, mas para trabalhos bem mais complexos. Então aqui é o soma-se. Né? Lembra da função se, né? A gente trabalhou na aula passada. Aqui, por exemplo, eu posso perguntar no Google função Excel elimina L espaços em branco. Várias funções, né? Várias formas de você ver, né? Eu gosto de olhar aqui, né? Da Microsoft Community. Tem várias formas. Uma que ele usou aqui é o substituir. Ó. Né? Ele usou uma resposta aqui que ele usou foi usar a função ó, substituir o que tem na célula numa certa célula, por exemplo, um espaço em branco por nada, né? Você olha aqui, ó, as 10 principais maneiras de limpar os dados. Muito interessante aqui vocês darem uma olhada. Ó. Limpar seus dados. Vou até copiar isso aqui e mandar para vocês. Remover duplicatas. Localizar e substituir texto. Vamos fazer uma aula, inclusive, só nisso aqui. Vou guardar até para a gente trabalhar. Achei interessante. Né, que já está bem definida a metodologia. Tá bom? Então, ó, aqui, se funcionar aquela função substituir, ó, o que é que ela diz? Substitui um texto antigo por um novo em uma cadeia de texto. Então, vamos ver. Substituir. Vamos ver se ele seria dessa forma. Aqui, pagamento no caso é 2. Eu vou escrever uma referência à célula mesmo, tá? Texto antigo, espaço em branco. Ele vai juntar tudo, tá? Novo texto, isso aqui. Ele vai juntar tudo. Ele cria já uma coluna nova aqui, a fantasma de tabelas, né? Cartão de crédito, cartão de débito. Você pode também usar aquela função. Deixa eu ver que daria certo aqui. Essa não. Função. A esquerda não ia funcionar, não. Outra forma de você resolver. Dado isso aqui, você pode selecionar, Ctrl L para localizar e substituir, clique em substituir e substitua espaços em branco por nada, né? Você dá um espaço em branco aqui e substitui por nada, ou você pode fazer isso aqui também já com esse aí, o cartão de substituir cartão de crédito por cartão espaço de
crédito. Deixa eu ver se ele achou cartão de crédito. Não localizou. Não vai achar. Deixa eu ver o que é que tá errado aqui. Tá gravando. O problema aqui é o seguinte, né, gente? Aqui, na verdade, eu tenho uma fórmula. Então, eu vou fazer isso. Ó. Tudo são artimanhas que a gente vai colar como valores. Aí, agora, eu seleciono, dou um Ctrl L. Mando substituir. Pronto. Já substituiu. Agora, cartão de débito. Ctrl L. Cartão de débito. Quem não entendeu o que eu estou fazendo, me explica. Fala, hein? Substituir. Ok. Fecha. Agora eu tenho isso aqui resumido. E exclua esse. Ah, tem que trabalho danado. Poderia mais fácil um por um. Beleza. E se tivesse 3.000, 4.000, 5.000 registros? Só para tirar aquele espaçozinho branco aqui. Tem outras soluções? Sim, talvez tenha uma função que já faça isso. Tem que pesquisar. De forma mais rápida aqui. Foi o que me veio à cabeça. Tá bom? Então aqui, ó. Já que eu tenho esses tipos aqui, ao invés de eu escrever, eu vou criar uma lista aqui. Aulas anteriores, né? Dados, validação de dados, lista. Onde é que está essa lista? Não aqui, né? Daqui até o fim. Ou até essa tabela. Onde é que está essa lista? Validação de dados. Eu quero uma lista. A fonte está aqui. Clico novamente e dou OK. Então agora eu só posso colocar valores aqui que estão dentro dessa lista. Ó, saúde, eu não posso chegar aqui. Detalhe que aqui está com todo mundo maiúsculo, né? Posso mudar isso. Veja que muita coisa, pessoal. A gente demora mais nessa aula ao vivo, porque muita coisa eu vou revisando, muita coisa eu vou Alguém falou. Ah, Jesus. Pois é, gente. Caiu, né? Caiu, mas estava gravando. Voltei, tá, gente? Saúde, transporte, vestuário, higiene. O som está exibindo na tela, não. Vai exibir agora. Caiu, né? Então aqui, ó, esses dados eu posso utilizar aqui, ó. Veja que agora, no vídeo ficou gravado aí, o que estava tudo em maiúsculo agora está normal. Então eu não consigo botar valores aqui que não seja essa aula antiga, né? Se eu botar aqui alimentação desse jeito, ele não aceita. Porque não existe essa informação. Cancelar, ele só vai aceitar a alimentação. Show?
Inclusive, você pode também, na validação de dados, circular o que está errado, né? Você pode chegar aqui, ó, validação de dados, circular dados inválidos. Por exemplo, se você já tivesse aqui, ele não deixa a alimentação. Mas se, por exemplo, se você não tem essa validação aqui, ó, qualquer valor, ok. Qualquer valor agora, certo? Não tem mais essa lista. Então eu vou botar aqui um alimentação desse jeito. Aí eu venho aqui agora e crio uma lista. Daqui até aqui tem uma lista. Eu venho em validação, lista. Venho aqui nessa opção, né? Quando é que estão os dados, né? A fonte. Ele quer exatamente isso aqui. Eu venho, arrasto, ele mesmo coloca para mim, ó. Ele faz a fórmulazinha aqui, né? Clico aqui novamente, dou um OK, pronto. A partir de agora, só vale os dados que estão ali. Esse cara aqui é diferente, ó. Ele deveria não valer, mas ele foi escrito antes. Então eu venho aqui, ó, circula para mim o que é que está errado. Isso aqui está errado. Limpa os ciclos de validação. Eu tenho que vir aqui, alimentação. Certo? Vou apagar, só foi para mostrar a vocês. Da mesma forma, eu posso aqui criar um tipo, eu posso criar também um de pagamento, que é o cartão de crédito, cartão de débito, dinheiro, tá? Mesma coisa. Seleciona essa galera, pincel, só para ficar do mesmo jeito. Dou 2 cliques, ajustei bonitinho. Vou botar aqui pagamento, dessa forma não, mas dessa. Vou mesclar, pincel de formatação, e aqui vai ter a mesma coisa. Eu quero que você some tudo que eu gastei com some se for cartão de crédito. Qual é o intervalo? Esse intervalo. Ponto e vírgula. Esta informação. Ponto e vírgula. Este valor. Fecho. Ok. 620. Marco. Pincel de formatação. Tá aí. 620. Arrasto. Gastei mais com dinheiro. É isso? Simples assim. Resumo de valores. Mudei o nome de minha planilha, agora é resumo de valores. Ele muda automaticamente a fórmula. Ele muda a fórmula, galera. Ó. O que tinha planilha, ele mudou para resumo de valores. D2. Nem precisa, né? Nem precisa. Mas é a mesma coisa de você dizer entrar para dentro. Certo? Então, como o Soma-Se e como esses recursos aí de revisão que a gente trouxe, existem outras funções. Eu quero agora não é a soma, eu quero a minha média de gastos. Certo? Então eu vou colocar aqui do lado a média. Vou colocar aqui do lado a média. A média de gastos com alimentação é o quê? Média, com acento, né? Média se. Média se o quê? Você vai tirar a média nesse intervalo, considerando este valor e tirando a média de todos os valores aqui. Pincel de formatação, 2 cliquezinhos, arrasto. Então, minha média de gastos nesse período aqui, de 5 de janeiro a 5 de maio, posso até diminuir esses janeiro, já aqui só 5 fevereiro de 2023, fevereiro, março, abril, vou tirar esse 2, deixar tudo dentro de março.
foi 10 de fevereiro de 2023. 15 de fevereiro de 2023. 20 de março de 2023. 2 de março. 5 de fevereiro. Pronto. Agora só tenho fevereiro, março, enfim. Vou até ordenar isso aqui, ó. Peraí que eu olho. Só até ordenar isso por data, né? Se eu quiser, ó. Classificado do mais novo. Janeiro, fevereiro. Tá bom? Isso aqui não muda nada, né? Não muda nada. Então isso aqui é... Vou tirar essa mesclagem, o tipo. Deixar ele centralizado. A soma e a média. Soma e a média. Como é a média? Igual média se. Abre, média se o quê? Você vai mais uma vez. Olhe para a coluna E, dê um ponto e vírgula. Próximo parâmetro, o valor que você quer pesquisar, cartão de crédito. Dê um ponto e vírgula. E some na coluna os valores que tem na coluna F. Pincel, show. 2 cliques. Isso é a média. Desconsidere esses valores, né? Foi bem aleatório. Tem várias outras formas de fazer. Né? Tenho ainda a função conte-se. Ele vai contar quantas existem naquele. Então eu vou criar aqui uma nova coluna. Vou botar contagem, quantidade. Quantidade de compras que está igual. Conte.se. Conte-se o quê? Se nesse intervalo aqui D, ele já tem o valor alimentação. Tem 9 vezes a alimentação. Pronto. A ideia é a mesma. Todos eles a ideia é a mesma. Aqui, ó. Vamos entender? Lá na coluna D de gastos domésticos, quantas vezes aparece o conteúdo que está lá na célula A4 de resumo de valores. Muita atenção para essa separação aqui, ó, pelo ponto e vírgula. Tá? Isso é um parâmetro, um argumento para o primeiro parâmetro do conte-se, o valor do argumento para o segundo parâmetro do conte-se. Não entendi a fórmula. Google, função, conte-se. Vamos aqui abrir e vamos entender. Onde você quer procurar, ou seja, qual é a matriz de dados? E o segundo parâmetro, o que você quer procurar? Então, por exemplo, aqui ele está dizendo que eu quero procurar no intervalo de A2 até A5 o texto Londres. Eu quero procurar de A2 até A5 o conteúdo que está em A4. Né? Por exemplo, ele vai dizer procure de A2 até A5 o texto maçãs. Conta o número de células com maçãs na célula de A2 até A5. Tem uma, tem duas. 2 textos maçã. Aqui é A, aqui é B, né? A1, A2, A3, A4 e A5. De A2 até A5. Certo? Conta o número de células com pêssegos, que é o valor que está em A4. Só vai aparecer 1. Aqui ele usou o conte-se 2 vezes. Ó. Igual conte-se. Fez um valor que é retornado desse resultado aqui, mais o valor que é retornado dessa outra função.
vai dar um resultado, né? Também posso usar o cont.si dessa forma, ó. Procure lá de B2 até B5 quantos valores é maior do que 55. Quantos? 1, 2. De B2 até B5. B1, B2, B3, B4 e B5. Procure, olha essa, ó. Procure de B2 até B5 quantos, olha a sintaxe, ó. Você tem que fazer uma concatenação. Você tem que concatenar o texto diferente com B4. Quantos são diferentes de B4? Conta o número de células, que não é igual a 75. No caso, 4, né? 4, 3, né? 3. Certo? Também é possível você usar uma função COUNTIF. E aí, usando o COUNTIF, você não precisa usar essa sintaxe aqui. Você precisa entender a sintaxe, tá? Se não entendeu, pergunta. Aí você vai fazer direto, ó. De B2 até B5 maior ou igual a 32. Aí você já, a sua sintaxe é diferente, você não tem um ponto e vírgula aqui. Nesse cont.si aqui ele está dizendo, ó, conta o número de células contendo qualquer texto. Isso aqui é uma forma, digamos assim, especial. Não precisaria usar a função cont.si para contar células que têm texto. Existem funções para isso, né? Mas essa daqui é bem interessante, esse exemplo aqui, ó. Conta o número de células que tem exatamente 7 caracteres e que terminam com ES. De A2 até A5. Então, tanto interrogação quanto o asterisco é o que a gente chama de caracteres coringa. O asterisco, nesse caso aí, para representar qualquer valor. Certo? Pode ser um valor ou vários. A interrogação vai também um valor, mas um valor individual. Então, por isso que se aqui tem 5 interrogações, ele vai procurar textos que tem exatamente 7 caracteres e terminam com ES. Por exemplo, a palavra podres. Podres. Ele vai achar P-O-D-R, 4. ES, 6. Não tem 7, né? Vai ficar diferente. Teria que ter 7 caracteres, ele ia encontrar. Beleza? Vamos voltar para cá. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Quantidade. Igual cont.si. No intervalo. Pessoal, vocês precisam estudar isso, tá? Nesse intervalo. Não, nesse não. Nesse intervalo. Tá errado aqui, peraí. Deixa eu apagar tudo. Se nesse intervalo tem cartão de crédito. 9 compras de cartão de crédito. Show? Deixa eu ver aqui. Média, cont.si, conta a quantidade de valores, desvio padrão, arrede, ok.
Quantidade de valores. O que é esse? Esse aqui, ó. Quantidade de valores. Deixa eu ver aqui. Quantos valores eu vou ter de A2 até A37? Número de compras. Vou colocar aqui do lado, igual. Conte. Esses daqui, ó. Conte num. Calcula o número de células em um intervalo que contém números. Ele só vai considerar se é números. Então, conte num, considera nesse intervalo de célula aqui. Olha como ele fez o intervalo de célula, ó. Só para que vocês vejam. Conte num, dado ChatGPT, que é o nome da tabela, campo ID. Mas eu poderia fazer assim também, ó, igual a conte num. Conte num o quê? Eu vou botar até a 37 aqui. Mesma coisa. Olha, está contando na planilha gastos domésticos de A2 até A37. Quantos números tem ali? 30. Se você olhar, só tem 30 aqui. Ó. Aqui não tem números. Então tem 30 compras ali realizadas. Certo? Conte valores. Conte valores é diferente. Ele vai verificar se tem qualquer valor. Aí vamos ver a diferença. Ó. Vou fazer usando a referência que a gente chama... Fugiu a memória agora. Conta valores. Você vai entender a diferença, né? Uma conta valores, outra conta apenas números. Certo? Por que deu 30? Esse. Olha se que vai mudar agora. Se eu boto aqui, ó. Um A aqui. Aqui veio para 31. Porque ele contou valores. Independente se é número ou não. B, C, D, E, F. Show? Entenderam a diferença das duas? Vai depender do que você quer. Então, quantidade, soma, média. Eu posso aqui, por exemplo, colocar mais uma coluna e dizer conte se aqui não, porque não vai ser para cada um, né? Vai dar o mesmo resultado. Conte só valores. Aqui tá bom. Esses três. Show? Tem algumas funções aqui que eu quero mostrar para vocês bem rapidinho. São essas três. E eu acho que até já mostrei, né? A função int é porque eu confundo às vezes com outro curso. Acho que não mostrei não. Então eu tenho a função arred, que ela vai arredondar um número. Por exemplo, eu quero arredondar esse valor para uma casa decimal. Que ele já estava, né? Que o 50 não... Opa! Não conta, né? Esse não faz diferença. Mas se eu posso, por exemplo, botar... Deixa eu ver se ele funciona assim. Pronto. Nesse caso aqui, ele arredondou esse valor. Eu vou diminuir as casas decimais para vocês entenderem. E aqui eu vou fazer, ó, vou até chamar o arred e o int. Porque ele arredondou.
para 820. E o int ele vai fazer uma coisa que a gente chama de truncar o valor. Então aqui ele botou para 819, ele trunca, ele quebra isso aqui. 50 sai. O 00 sai. Entendeu? Você não vai ver diferença nos demais porque não está quebrado, né? Mas se a gente botar valores quebrados aqui, por exemplo, 50,50, 25,7, 32,5, 52,8, para começar a ter valores quebrados, certo? Vou até salvar isso aqui. E aí começou a ficar quebrado. A soma e a média já estava, né? Então se você arredondar aqui agora, sempre que você mudou, você tem que mudar os demais, né? Para uma casa decimal, ele vai arredondar aqui para uma casa. Mas normalmente, o arredondar, a gente quer deixar ele como inteiro. Tem um valor, pessoal, que aí eu vou comentar sobre ele aqui. Tá? Mas a gente vai falar mais no módulo 2, que é o chamado desvio padrão. Eu posso até calcular aqui, por exemplo, só para finalizar essa aula, a média e o desvio padrão desses dados. A média vocês sabem, né? Igual a média. O bom de você, pessoal, o bom de você usar essa referência tabular aqui da tabela, como está sendo agora, ó. Olha isso. O bom de você usar isso aqui, essa fórmula desse jeito. Eu quero a média de dados de ChatGPT entre colchetes, a coluna valor. ChatGPT é essa tabela aqui, ó. Dados ChatGPT entre colchetes, a coluna valor. O bom disso é que qualquer modificação aqui, inserção de dados na tabela, por exemplo, se eu inserir aqui o valor 120, ele automaticamente muda aqui. Se eu faço de outra forma essa média, por exemplo, se eu faço a média igual média de daqui até aqui, ó, que é o que vocês já sabem fazer, copiar, colar aqui, veja, está calculando a média de F2 até F31. Se eu colocar um valor novo aqui, aqui não muda. Beleza? Então deixa assim. Então isso é a média desses valores. Isso é a tendência, é uma tendência central desses valores. A média, por si só, já é um assunto assim, um pouco mais do próximo curso, se realmente a gente conseguir formar a turma, né? A média por si só, ela não diz muita coisa. Ela precisa de um cara que a gente chama de desvio padrão, que ele vai dizer o quão aqueles dados estão afastados da média, da própria média. Então, por exemplo, você observando, você vai ver que tem valores aqui, ó, de R$12 e valores de R$150. Enquanto a média de tudo é 74. Porque veja isso aqui, ó. Eu tenho esses valores aqui, ó, 10, 5, 5, 8, 3, 2, 7, 8, 6. Se eu tirar a média disso, deu 6. A média. Né? Deu 6. Aí eu tenho outro valor aqui, ó.
8, 4, 8, 5, 7, 5, 6 e vou tirar a média. Vai dar 6 também. Então aí, voltando, né, pessoal? A média deu a mesma coisa, só que se você pedir o desvio padrão, pra vocês entenderem, eu vou usar a função desv pad a, ponto A, essa daqui. Pedi o desvio padrão disso aqui. Deu 2,54. Enquanto que o desvio padrão desse tem a mesma média, pelas minhas contas vai dar menor de cabeça. Vamos ver. 1,58. Então veja, esse conjunto de dados aqui tem a mesma média desse. No entanto, esse conjunto de dados aqui tem um carinha chamado desvio padrão, que vai verificar quanto os valores estão distantes da média, né? Então, o que é que esse conjunto de dados aqui, ele, apesar de ele terem a mesma média, esse conjunto de dados aqui, ele está mais concentrado em torno da média, ele está mais real. Essa média dele aí representa mais de fato uma tendência central, porque ele está mais centrado ali, os valores estão mais próximos à média. Enquanto esse primeiro conjunto de dados aqui, apesar de ter a mesma média, mas o que é que você tem? Valores muito discrepantes um dos outros. Você tem um 10 e você tem um 2. Tá? Então o desvio padrão aumenta. Aqui você tem 6, 5, 7, 5, 6, 8, 4. O mais longe que tem da média é o 4 e o 8, que é a diferença de 2. Aqui eu tenho valores como o 2, que está bem distante, e o 10 também, que está bem distante. Então o desvio padrão disso aqui é o que vai calcular, não é o desvio padrão médio, é o desvio pad que vai calcular. Deu 96. Veja que nesse caso aqui, ó, o desvio padrão deu maior do que a média. E se identifica, é uma característica muito forte, de que esse valor de 74 aqui, ele não representa bem esses dados. E é óbvio, né? Enquanto tu tem valores aqui, ó, de R$12, tu tem de 500. É a mesma coisa de dizer, qual é a tua média de gasto? Aí tu gastou 500 e gastou 12. Aí tu diz, é 256. Não é 256, porque os teus dados estão muito discrepantes. Aí onde vem as técnicas de análise de dados, que é o que a gente vai aprender em outro curso. Esse Excel aqui é conhecendo a ferramenta para você aplicar em análise de dados. Primeiro modo. Aí onde vem a questão de você, vamos analisar, peraí, vamos fazer essa média talvez por alimentação. Alimentação eu estou gastando mais. Se eu olhar a média aqui, ó, a educação e a alimentação, né? Tem uma média. Aí você vê transporte. Então você tem que calcular esse desvio padrão e essas questões, talvez por grupos aí. Tá? Então, gente, por hoje é isso aí, né? A próxima aula a gente vai finalizar, como eu tinha dito a vocês, essa parte de funções e básico de Excel. Novamente, a gente vai tá sempre revisando alguns recursos que são mais, digamos assim, necessários. Tá? Vamos finalizar com as funções de procura, PROC-V, PROC-H, PROC-X, índice CORRESP na próxima aula. E aí a gente finaliza a parte dessas de conteúdo. Né? Aproveitando, atenção, vocês estão aqui, ó, semana 6. Né? Teve a aula ao vivo com esse conteúdo. Eu até já tinha dado a Red Int. Teve essa aula gravada que vocês têm que assistir isso aqui, porque esse básico aqui já é assunto lá da outra semana. É aquilo que eu falei para vocês. São 6 aulas de Excel básico. Acaba aqui. Semana 7, semana 8, semana 9, semana 10, semana 11, semana 12, que é até junho. Veja lá. Semana 7,
semana 8, semana 9, semana 10, semana 11, semana 12, vocês não vão ter mais esse Excel básico e tal. Vocês vão ter só atividades e a aula ao vivo. Ah, tem esse exercício de fixação? Tem. Tem. Por exemplo, na aula 7, tem essa aula e tem o exercício de fixação da aula. Só que você não vai ter mais essa aula de conteúdo. Vai ser um Excel prático, no qual você vai fazer outra atividade. Ou seja, a partir dessa semana 7 agora, a gente começa continua com as aulas ao vivo, né? Que é acompanhando, é um acompanhamento do conteúdo, né? Conteúdo mesmo, gente, é essas aulas de Excel aqui, ó, Excel básico 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o conteúdo de fato. As aulas ao vivo é um acompanhamento disso, né? Do conteúdo que está ali, do que foi falado, para vocês tirarem dúvida. E o Excel fixação é para você fixar exatamente a aula ao vivo. A partir dessa semana agora, vocês continuam normal com a aula ao vivo, a gente comentando dos assuntos que está sendo decorrido no curso. Só que vocês não vão ter mais essa aula de Excel aqui. Vocês vão ter um exercício de fixação, mas vocês vão ter uma prática, que já é a resolução de projetos práticos, que serão 6 também. Aula 7, 8, 9, 10 e 11. E 12. Então, nas semanas agora, vocês vão ter 2 atividades. Uma que é a fixação, que é a fixação dessa aula ao vivo, geralmente, né? E a outra que é a prática. Bom? Então vai ser um vídeo explicando o que é para vocês fazerem, só que não é uma vídeo aula. É um Excel prático, para você fazer uma atividade prática. Beleza? É um projetinho prático. Show? Então, voltando para cá. Beleza, né? Alguns já saíram. Alguém tiver dúvida é só falar, senão eu vou parar por aqui. Então, beleza. Valeu, galera. Um abraço. Deus abençoe vocês.